Após isso, enquanto está sozinho em casa, o Senhor Mikadon liga para o Yu e pergunta como foi a sua primeira noite em sua nova casa. O Yu então fala que foi uma ótima noite, e o Senhor Mikadon fala que isso é muito bom, afinal, por causa do seu trabalho, ele quase nunca vai para sua casa. Além disso, ele fala que vai precisar muito da ajuda do Yu e pede para que ele cuide de suas filhas. Ele então fala que sua filha Kazuki vai enfrentar uma grande audição como atriz. Ele não termina falando que se o Yu ajudar suas filhas, ele tem certeza que elas irão se abrir para ele no futuro. Após isso, ele desliga o telefone. O Yu então começa a arrumar a casa, e ainda pensando no que o Senhor Mikadono disse, ele se diminuindo fala que ele não passa de um fracassado, e por isso ele não sabe como vai ajudar as três irmãs que estão no auge de seus talentos. Além disso, em pensamento, ele imagina as três fracassando, e se pergunta o que ele irá fazer se elas fracassarem, mesmo com a sua ajuda. Após isso, ele se levanta e, com um olhar determinado, ele fala que tudo que ele pode fazer agora é dar o seu melhor. Ele então vai até o mercado e fala que para melhorar o relacionamento dele com as três irmãs, eles precisam comer juntos. Após isso, se passam várias horas e a linda Nico chega em casa de sua escola. Após chegar, o Yu, sendo carinhoso, pergunta a linda Sugoi como foi o seu dia. A linda Nico então fica muito assustada e, em pensamento, ela fala que tinha se esquecido que agora ele está ali morando com elas. Após isso, o Yu prova um molho do jantar de um jeito sedutor e pergunta se sua amiga não quer provar um pouco também. A linda Nico então fala que aquilo foi muito sensual e, muito vermelha, ela fingindo não estar apaixonada, pergunta se por acaso ele está tentando conquistá-la com a comida e fala que agora ela vai tomar um banho e que ela não vai comer aquela comida gordurosa. Após isso, se passam alguns minutos e, saindo de seu banho, ela vê que o Yu está ainda mais concentrada no jantar dela e, em pensamento, ela se pergunta se ele está se esforçando ainda mais apenas porque ela recusou a sua comida. Após isso, quando está sozinha em seu quarto, a linda Nico fala que ela controla tudo que entra no seu corpo. Ele então começa a comer alguns lanches e fala que, mesmo que eles não tenham um sabor gostoso, eles possuem todos os nutrientes que ela precisa. Após isso, ela enjoa daquele lanche e tenta ir escondida até a cozinha. Ela então fala que não fazia mal espiar o que ele preparou para o jantar. Ela então vê um jantar delicioso e, muito surpresa, ela fala que aquela refeição é perfeita para um atleta. Enquanto fala, o Yu aparece atrás dela e, com um olhar macabro, ele fala todos os nutrientes que tem naquela comida e, por isso, aquele jantar deve ser bom o suficiente até mesmo para ela. A linda Nico então fica muito surpresa e, muito feliz, ela se pergunta baixinho se ele fez aquilo tudo apenas por causa dela. Além disso, muito vermelha, ela fala que vai provar a comida de seu amado. Ela então prova o jantar e fala pro Yu agradecer ao cozinheiro, porque está tudo uma delícia. Quando conversam, a linda Miwa se aproxima e, sentindo um aroma maravilhoso, ela começa a barbar muito. Ela então também tenta entrar escondida na cozinha. Porém, novamente, o Yu aparece atrás dela com um olhar macabro e fala que fez a refeição da linda Miwa com vitaminas que ela precisa e se esforçou muito para aquilo. A linda Miwa então fica muito assustada e fala que vai aceitar o jantar que ele preparou. Após isso, a linda Miwa provoca sua irmã Nico e fala que, olhando agora ela comer, ela percebeu que a sua irmã ficou muito mais gordinha. A Nico então fica muito irritada e fala que sua irmã também engordou. Porém, a linda Miwa, com muito respeito, fala que tudo que ela come vão para os seus melões. O Yu então vê as duas se divertindo e fica muito feliz. Enquanto conversam, a linda Kazuki aparece e fica muito assustada em ver suas irmãs felizes andando juntas. O Yu então novamente aparece atrás da linda Kazuki e, com um olhar sedutor, ele explica que fez uma refeição apenas para ela, com vegetais que iam fazer ela ficar ainda mais linda. A Kazuki então fica muito surpresa, porém ela recusa a comida do Yu. Ela então termina de falar e vai embora. A Nico então olha para o seu amado e, vendo ele em choque, ela se lembra de seu esforço e, muito irritada, ela fala que a sua irmã maldita não merece a comida que seu amado preparou. Ela então tenta comer o jantar da Kazuki, porém o Yu, com um olhar cruel, fala que se ela comer aquilo com raiva, ela vai acabar comendo mais nutrientes do que ela precisa e vai acabar engordando. A linda Nico então fica muito irritada e, se virando muito vermelha, o Yu, sem perceber que virou atacante, fala que sua amiga pode relaxar, que ele vai controlar tudo que ele coloca dentro do corpo dela. A linda Nico então fica muito vermelha e, com seu coração acelerado, ela fala que, do jeito que ele falou, até pareceu algo proibido. Após isso, no dia seguinte, enquanto está sozinho na escola, ele então se lembra do pedido do Senhor Mikadono e, com um olhar sério, ele fala que, se ele não está conseguindo nem conhecê-la melhor, será impossível ajudá-la. Após isso, ele se levanta e fala que, como homem, ele agora irá tomar a iniciativa. Ele então procura Kazuki por toda a escola e encontra ela cercada de meninas. Ele então, em pensamento, fala que a Kazuki é realmente muito popular com as garotas. Além disso, tomando a iniciativa, ele tenta chamar a linda Kazuki para conversar e, sem perceber que virou atacante, ele fala que passou a noite toda pensando nela. E ele sabe que tem algo muito gostoso que só ele pode dar a ela. E ele sabe que ela vai adorar provar aquilo.
A Linda Kazuki e as meninas então ficam muito vermelhas e acabam entendendo tudo errado. E muito animadas, elas perguntam se por acaso a Kazuki está tendo um relacionamento proibido com o Yu. Enquanto gritam, o Yu vai embora correndo. Enquanto corre, ele fala que agora sua única opção é ele pedir ajuda para a Linda Miwa. Após isso, ele finalmente chega na sala da Linda Miwa, porém vendo ela triste e sozinha no canto, ele se lembra de como ela era feliz em casa. E sendo carinhoso, ele se aproxima dela e pergunta se por acaso ela não quer ir almoçar com ele. A Linda Miwa então fica muito vermelha. Ela então se levanta e pede para que ele saia do caminho. O Yu então não desiste, e sendo carinhoso, ele corre atrás dela e pede que eles almocem juntos. A Linda Miu, então muito vermelha, pede para que ele pare de ficar seguindo ela. Após isso, eles param de correr, e o Yu, muito cansado, pergunta se por acaso a sua amiga também é ruim nos esportes. A Linda Miu, então suando muito, fala que pelo menos ela é bem melhor que ele. O Yu, então sendo carinhoso, fala que quando ele chegou na sala de sua amiga, ele percebeu que ela é do tipo de ficar quietinha. A Linda Miu, então muito triste, fala que ela não consegue acompanhar o tipo de conversa que as outras garotas têm. Afinal, ela é uma das da escola e é muito diferente das estudantes comuns. O Yu, então sendo carinhoso, fala que ele entende exatamente como a sua amiga se sente. A Linda Miu, então se levanta muito irritada e pergunta como um fracassado como ele iria entender como ela se sente. O Yu, então com um olhar sedutor, fala que ele também é um real fracassado. A Linda Miu, então relaxa com aquilo e rindo bastante, ela com um olhar carinhoso fala que seu amigo é muito bobo. Após isso, eles começam a lanchar juntos e a Linda Miu pergunta se ele quer saber como conquistar a sua irmã Kazuki. A Miu, então sendo uma gênia, fala que quando ela era uma bebê, ela se lembra que a sua irmã Kazuki pediu para sua mãe fazer uma receita para ela, e que na época a sua irmã ficou muito feliz com aquilo. Após isso, na noite seguinte, enquanto está sozinho na cozinha, o Yu em pensamento se pergunta que tipo de refeição a senhora Mikadono preparou para a linda Kazuki. Enquanto pensa, a linda Kazuki aparece muito tonta na cozinha. Após isso, enquanto está em seu quarto, a linda Kazuki fala para suas irmãs que elas estão exagerando e que ela apenas está muito cansada. A linda Miu então coloca a mão na testa de sua irmã para verificar sua temperatura, e com muita dor, ela fala que a sua mão está pegando fogo. A linda Kazuki então fica muito irritada e expulsa todos eles do seu quarto. As lindas irmãs então ficam ainda mais preocupadas e falam que sempre que a sua irmã tem uma grande estreia, ela sempre fica doente. O Yu, então sendo carinhoso, fala que vai preparar algumas refeições e que se ela comer e relaxar, em breve ela ficará muito melhor. Porém, a linda Kazuki devolve todas as comidas do Yu e mesmo sem provar, ela fala que todas elas estão horríveis. O Yu, então sendo atacante, entra com raiva no quarto da linda Kazuki e tenta forçar ela a comer uma sopa de legumes que ele preparou. Porém, ainda com muita febre, a linda Kazuki se levanta muito irritada e tenta recusar a comida. Porém, sem querer, ela acaba caindo em cima de seu amado. Enquanto estão no chão juntos, a linda Kazuki fala que se o Yu não tem forças nem para segurar ela nos braços, ele deveria sair do seu quarto. O Yu então levanta sua amada e, sendo carinhoso, ele fala que pode ajudar a Kazuki ensaiando as cenas de teatro com ela. A linda Kazuki então fica muito surpresa e aceita a ajuda do Yu. Porém, ele é tão ruim que a Kazuki fica muito irritada e fala que ele é um ator horrível. A Kazuki então expulsa ele de seu quarto. O Yu então tenta voltar novamente no dia seguinte. Porém, a linda Kazuki, muito irritada, ordena que ele não insista mais, pois ele é um péssimo ator. Após isso, enquanto está sozinha na cama, a linda Kazuki, muito irritada, fala que aquele fracassado não sabe como é difícil ser uma atriz profissional, e por isso ela deve melhorar logo e não ficar ali deitada toda fraca. Ela então se levanta e, enquanto vai até a cozinha, ela escuta a televisão ligada e, se virando, ela percebe que o Yu ainda está praticando aquele roteiro. E, muito surpresa, ela se pergunta como ele pode ser tão ruim, mesmo praticando tanto. Além disso, ela fica muito feliz em ver que ele está se esforçando tanto por ela. Após isso, no dia seguinte, ele vai novamente ao quarto da linda Kazuki para ensaiar com ela. E mesmo sendo um péssimo ator, a linda Kazuki, como era apaixonado, fala que ele se esforçou muito e por isso, dessa vez, ela não vai afastá-lo. Ela então, sendo carinhosa, começa a ensaiar com ele. E durante o ensaio, o Yu, pela primeira vez, fala uma frase com emoção e fica muito feliz. Ele então, chorando muito, fala que pela primeira vez nos últimos 15 anos, ele finalmente conseguiu atuar com amor. A linda Kazuki então vê seu amado chorando muito, e em pensamento, ela fala que ele é muito bobo por ficar feliz apenas por causa de uma frase. Ela então, sendo carinhosa, fala que seu amado venceu e que ela vai aceitar comer a refeição que ele fez. Afinal, ela quer melhorar logo de sua febre. A linda Kazuki fala que antes, ela tem uma condição para ela comer a refeição de seu amado. Ela então fica muito vermelha e, com muita vergonha, ela se deita na cama, pede para que seu amado não coloque cenouras ou vegetais na comida. O Yu então fica muito assustado em saber que o motivo de sua amada sempre recusar as suas refeições é porque ela, na verdade, é muito fresca para comer.